Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, certo? E hoje nós vamos rever, uma parte de redação do nosso primeiro volume, certo? Que é o resumo. Então, olha, como de costume, certo? Nós temos o sumário, aonde eu gosto sempre de colocar o que significa cada texto, cada gênero textual para a gente. Então, nós vamos ter o conceito do resumo e nós vamos ter as características do resumo. Então, nós vamos ter aqui de início, o conceito do resumo. O resumo é trabalhado na escola como uma forma de aprendizagem, certo? Por quê? Nós vamos ter dentro do resumo as habilidades que ele possui no momento de estudo, no momento escolar. Então, qual é essa habilidade? É uma síntese e a objetividade do resumo. Por quê? O resumo, ele vai pegar as principais partes de um texto, seja um texto de divulgação científica, seja um texto de história, de geografia. Vou só dizer aqui uma coisinha. Tia Regiane, quando ela está dando a aula, ela coloca uns tópicos para vocês, não é? Então, ali é uma forma de resumo. É uma forma de que vocês consigam aprender mais rápido o conteúdo de história. Então, nós vamos ter vários tipos de resumo. Então, vamos para o nosso conceito agora, depois da nossa conversa. Então, o resumo é um gênero textual em que temos que ter duas habilidades, a síntese e a objetividade. O que é que vai conter nesse tópico frasal? Do tópico frasal é a ideia principal de um parágrafo. É em cima daquela primeira frase central do parágrafo que você vai desenvolver o próprio parágrafo. A frase com a ideia central do parágrafo presente em geral no início do parágrafo recebe o nome de tópico frasal. As demais ideias que compõem o parágrafo são consideradas secundárias e precisam estar relacionadas com o tópico frasal. Ou seja, se você vai desenvolver sobre um tema atual, vamos supor agora sobre o coronavírus ou qualquer outro tema, certo? Você está lendo uma reportagem, você está lendo uma revista e você vai falar sobre esse tema, o coronavírus. Então, a primeira linha que você escrever, você já deu um nome para ele, tópico frasal. E o que você vai escrever vai estar voltado para ele. Então, aquelas outras linhas são chamadas dentro do parágrafo de secundárias, Frases secundárias, ou seja, que vai formar o parágrafo, a informação que você vai dar, certo? Então, nós vamos ter aqui, no segundo ponto, um resumo de diferentes versões. Foi o que eu falei para vocês, dando o exemplo da aula de tia Regiane, O mesmo texto pode ter versões diferentes de resumo, conforme as informações. Estudo para prova, pesquisas para apresentação do trabalho. No caso, o slide é um tipo de um resumo, Os professores, ou até mesmo vocês, pegam as partes principais para passar para os demais que estão assistindo. Certo? Então, o que é que vai ocorrer aqui? Quando vocês estão estudando para a prova, vocês
sempre chegava na sala de aula, olha aqui, tio, se está faltando alguma coisa. Eu já comecei a estudar. Então, aquilo que você me apresentou, né, é um resumo. Agora, eu vou ter várias formas de resumo. Eu vou ter em forma de tópico, eu vou ter de esquema. Lembra quando a gente ia revisar a parte de gramática e às vezes a parte de redação, como era que eu fazia? Eu puxava umas setinhas, então ali é o esquema. Eram as principais partes que vocês tinham que aprender dentro da gramática. Certo? Então, ali era uma forma de resumo. Certo? E tem a forma que também antes da gente ir para o esquema, fazendo a revisão, eu trazia e colocava no quadro. Então, ali é uma forma também de resumo organizado por parágrafos. E tinha sempre um tópico frasal. O que era que a gente ia escrever? O que era que a gente ia descrever? Então, ó, como a gente organiza isso? Paragrafação, né? O texto vai estar organizado em parágrafos, certo? Então, vamos ver. Embora no resumo seja mantido a ordem de apresentação das ideias do texto base, a organização delas em parágrafos vai depender de alguns critérios, como o número de linhas que tem que ser determinado, a opção de apagamentos de informações, como os exemplos, os agrupamentos de ideia. Ou seja, o que quer dizer isso daqui? Então, quando eu estou elaborando um resumo, meu texto tem que ter, o meu resumo tem que ter as mesmas ordens do texto base, do texto que é dado para você ler e você fazer o seu resumo, certo? Essa organização vai depender do comando da proposta da redação. Se é um resumo, então o resumo eu tenho que ter a quantidade de linha. No caso, Tequilvia mais o professor Cícero, quando for fazer essa prova, vai ter que ter na proposta 15 linhas, 20 linhas, entre 12 a 15 linhas, entre 15 e 20 linhas, que vai depender também do texto que vocês irão ler, certo? Depois, nós vamos ter a opção de apagamentos de informações, como exemplos. Se você lançar muitos exemplos, seu texto vai ficar maior do que o próprio texto base, certo? Então, nós vamos ter essa pequena observação. Se é um resumo, é uma síntese. Se é uma síntese, não pode estar maior do que o texto base. Você vai ter que filtrar as informações necessárias do texto, ou seja, as principais informações. E essas principais informações têm que aparecer logo na primeira linhazinha, que recebe o nome de tópico frasal. E como a maioria tem aquela simples pergunta na redação, né? Tem título? Põe título ou não tem título? Se é um resumo, tem que ter o mesmo título do texto base. Então, quando estiverem fazendo essa produção textual, não precisa estar naquela dúvida. Coloca título ou não coloca título? Coloca-se o mesmo título do resumo, o mesmo título do texto base. Não tem problema nenhum, é obrigatório ter, porque o seu texto vai fazer referência àquele título do texto base. Você não pode criar, você tem que colocar o mesmo título do texto base, certo? Aqui eu vou ter as características e que vocês vão ter que seguir.
certo? Então, as principais características do resumo são: concisão, todas as ideias principais e algumas secundárias que se considerarem relevantes devem ser reproduzidos no resumo de maneira sintética, ou seja, com poucas palavras. Foi o que nós acabamos de ver, né? Então, vou selecionar as informações, vou criar o meu parágrafo, mas eu não vou poder colocar tudo, vou poder colocar algumas coisas, poucas palavras ali dentro. Para tanto, ficam de fora do resumo informações complementares, com exemplos, comparações e dados estatísticos que não comprometam a compreensão da ideia central de cada parágrafo. Ou seja, professora, eu não vou poder dar exemplo? Vai, mas você não vai poder colocar todos os exemplos, você tem que selecionar. Segundo ponto, ter fidelidade ao texto original, certo? Ao original aí significa o texto básico. Se houver as informações e opiniões do texto básico, deve ser reproduzida sem que o autor do resumo as altere ou complemente. Ou seja, se houver alguma informação e opinião no texto base, você tem que colocar no seu resumo sem alterar nenhuma informação. Por quê, professora? Porque quando vocês produzirem o texto, né, o resumo de vocês, quando eu estiver lendo, eu vou analisar se o seu texto, se o seu resumo está correspondente ao texto que foi passado para vocês. Então, você vai resumir, você só vai informar, mas da sua forma. Agora, você não vai poder colocar muitos exemplos, muitos dados estatísticos, vocês não vão poder usar as mesmas palavras do texto, é isso que isso quer dizer, né? Devem ser reproduzidas, sem que o autor do resumo as altere ou complemente, certo? Ou seja, vocês têm que escrever da maneira como está lá essas duas informações, certo? Ou a opinião ou as informações de dados. Terceiro, né? A impessoalidade, não deve ser feito comentários pessoais, elogios ou críticas ao texto base, porque o resumo é uma forma de aprendizagem e no exato momento ele é um texto narrativo, né? Ele vai só informar esses fatos novamente para vocês, né? É uma forma de memorização de estudo. Então é por isso que no resumo você não vai poder vocês não vão poder comentar, né? Por isso que é impessoal, né? Não há comentários. Vocês não vão poder elogiar, né? E fazer crítica ao texto básico. Vocês vão apenas ler, filtrar as informações do texto base e criar o resumo de vocês. E chegamos a mais um fim da nossa aula, né? De uma aula de redação. Espero que vocês tenham gostado, certo? Essa daí é a nossa aula para a prova de redação, né? É o resumo, é muito bom, é muito fácil fazer o resumo, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.